Olá meninos, bem-vindos a mais uma aula de Geografia. E hoje nós vamos falar sobre globalização cultural. Antes de tudo, vamos primeiramente entender o que é globalização, o que é cultura, para depois entender o que é a globalização cultural. Tá, globalização é o processo de integração econômico, social, cultural e político, marcado principalmente pelo avanço nos meios de telecomunicação e transporte. A cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, moral, lei, costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Gente, vamos pensar assim, a partir do momento que nós nascemos, nós estamos adquirindo cultura. Inicialmente com nossos pais, familiares, depois na escola, na sociedade onde vivemos, na igreja, nos cultos, nas celebrações. Todos esses momentos nós estamos adquirindo cultura. Isso é uma cultura. A nossa sociedade possui uma cultura. Nós temos uma cultura brasileira. Nós temos uma cultura brasileira. Por fim, globalização cultural. É o meio a partir do qual há trocas de culturas. Por exemplo, a gente visita uma aldeia indígena e nós fazemos uma troca de culturas. Eu estou conhecendo a cultura dele e me apropriando dos hábitos dele e ele se apropriando da minha, tá? Vamos dar um exemplo assim bem de um país para o outro, tá? De uma sociedade para o outro, de uma comunidade com a outra. Fenômeno associado à sociedade ocidental e liderada pelos Estados Unidos. Então, vamos lá. Fases da globalização. Primeiro, nós podemos dividir o processo de globalização em 3 fases. Primeiro, entre o século XV e XVI, com as grandes navegações, que nós tivemos a descoberta de novas rotas comerciais e com os avanços tecnológicos na área de navegação, bússola, por exemplo, nós começamos a ter contato com outras culturas, tá? Então aí já tem um primeiro fator para esse desenvolvimento da globalização cultural. Segundo, Revolução Industrial, que já trabalhamos em sala de aula. O advento da indústria, o surgimento, o crescimento das indústrias, a urbanização, desenvolvimento das cidades e as novas técnicas de produção, que aumentou o consumo e a produção. Se eu consumo mais, então a indústria tem que produzir mais, tá? E a terceira fase é que nós vivemos hoje, que é o desenvolvimento das empresas multinacionais, produtos mais modernos e o uso das tecnologias. Vamos ressaltar então, já que falamos lá em globalização sobre desenvolvimento dos meios de telecomunicação e de transportes, vamos ver o que isso auxiliou para o desenvolvimento da globalização cultural. Primeiro, revolução das telecomunicações. O uso do telefone. Quando eu falo telefone, estou falando de telefone fixo, tá? De celulares, de fax, videoconferências, televisão, o uso da internet. A internet, ela encurtou espaços. Olha lá, ela permitiu diminuir uma distância relativa. Ou seja, eu estou aqui na minha casa gravando um vídeo para vocês estão na casa de vocês. Nós não estamos próximos, mas nós estamos conversando, tá? Isso diminuir uma distância relativa. E facilitou as trocas comerciais e a aculturação. Gente, sempre que eu tenho esse aculturação, é que a cultura, eu estou sem a cultura. A cultura, ela modifica, ela não é mais como ela era originalmente. Revolução dos transportes. Diminuição da distância tempo e distância custo. Nós já conversamos isso também. As viagens internacionais, elas ficam mais baratas e levam menos tempo, tá? Lá no início, uma viagem que levaria 20 dias, dependendo da viagem, gente, 20, 30 dias, muito mais que isso, as grandes navegações marítimas. Hoje essas viagens encurtaram pelo desenvolvimento dos meios de transporte, aviões, navios, tá? Então eu consigo atravessar o mundo em menos tempo. Então os transportes baratearam e as pessoas viajam mais vezes e mais longe.
Facilidade na troca de pessoas e mercadorias. Quando eu tô falando nessa troca de pessoas e mercadorias, é que a pessoa viaja mais. A mercadoria eu consigo importar e exportar de qualquer parte do mundo. É isso que nós estamos falando, tá? Aumento do contato entre pessoas de diferentes culturas. Se eu viajo para os Estados Unidos, eu vou ter contato com pessoas dos Estados Unidos. Se eu viajo para Portugal, eu tenho contato com essas pessoas. Antes, gente, vamos comparar com viagens marítimas pra gente ter uma noção. Nem todo mundo fazia parte dessas viagens marítimas, tá? Hoje as pessoas viajam mais vezes, as pessoas têm como a viagem ficou mais barata, aumentou o número de pessoas que têm a possibilidade de viajar para o exterior, por exemplo. Então ela tem mais contato com culturas externas. Tirando isso, a gente também tem contato por meio dos meios de telecomunicação, tá? E aumento do fluxo migratório e turismo. Gente, esse ponto é extremamente importante, questão do turismo. As pessoas viajam muito, então viajam para os Estados Unidos, Portugal, Índia, Jerusalém, Japão. Isso é turismo, eu viajar para conhecer. E eu ter contato com culturas diferentes e eu me apropriar dessas culturas, tá? Esse aqui a gente pode tratar como fatores importantíssimos para o desenvolvimento da globalização. Vamos aprofundar um pouco nesse processo de aculturação. O que é isso? É um processo de aquisição, você está adquirindo, de troca e reinterpretação entre duas culturas diferentes, sem que nenhuma imponha completamente a outra, embora a troca de elementos culturais possa ser desigual. Vamos entender bem isso. Vamos utilizar, por exemplo, um aluno brasileiro que ganha uma bolsa para fazer intercâmbio nos Estados Unidos, por exemplo, para aprender a língua inglesa. E aí ele vai ficar na casa de uma família, porque costuma ser assim, quando é o intercâmbio, ele fica na casa de uma família durante um certo período para ele aprender a língua. Terminou os cursos, ele volta para o Brasil novamente. Então, quando existe esse contato com outra cultura, ele vai aprender, o estudante brasileiro está aprendendo com a família dos Estados Unidos. E a família dos Estados Unidos, norte-americana, está aprendendo com o aluno brasileiro. Isso é um processo de troca de cultura, tá? Ele está vendo outra cultura, ele está aprendendo, ele está assimilando a cultura do outro. Essa troca de cultura, ela pode não ser igual. O estudante, ele pode assimilar mais a cultura dos norte-americanos do que vice-versa. Então, a gente não pode falar que é igualitária. Ok? Então, acontecem mudanças nos padrões culturais de ambos os grupos. Ou seja, não é mais aquela cultura original, ela sofreu modificações, eu tô tendo contato com outra cultura, eu tenho uma visão diferente, eu vou assimilar hábitos e eu vou pôr em prática hábitos que eu acho que são corretos de acordo com o meu pensamento. Então eu tô assimilando a cultura do outro. Um exemplo que trouxe aqui é a integração do McDonald's, por exemplo. A forma de se alimentar em fast food dos Estados Unidos se espalhou pelo mundo e agora várias outras regiões se alimentam igualmente. Nós temos dois cartoons sobre homogeneização cultural, tá? Que é quando essas culturas se misturam e aí não é que perde a identidade, mas elas se modificam e começa a ter um padrão. Todas as culturas elas começam a ter padrões iguais. O primeiro cartoon aqui vocês podem ver, né? Diferentes culturas, né? E aí quando sai tudo igualzinho, é a mesma ideia do outro lado, a questão da globalização. Esse contato entre culturas é engrandecedor, mas ao mesmo tempo ele causa isso, a homogeneização cultural. Começa a ficar tudo igual, tem um padrão entre culturas. Consequência da globalização cultural. Homogeneização de estilos de vida, nós acabamos de ver ali, né? São os consumos culturais, filmes, livros, música. Essa homogeneização dos estilos de vida acaba por afetar a cultura nacional, porque algumas pessoas sempre dão preferência ao estilo internacional. Por exemplo, os filmes da Warner, da Universal, são filmes estrangeiros que nós valorizamos mais do que os filmes brasileiros. Por exemplo, difusão do consumismo,
Agora o consumo, ele vai se espalhar pelo mundo. A ideia de consumo, a forma como o consumo é dentro de um determinado país, ele se espalha, principalmente nos Estados Unidos. Por exemplo, de novo, o McDonald's. Eles se alimentam em fast foods. E isso está se espalhando pelo mundo, tá? Difusão do consumismo, da forma de que é consumido, tanto alimento como música, filme, cultura, qualquer tipo de consumo, tá? Consumo em massa de produtos padronizados. Vamos dar exemplo, Coca-Cola. É um produto universal, é um produto padronizado para o mundo. Ela já se difundiu pelo mundo. Uniformização do planeta em nível alimentar, de vestuário, entre outros. É o que nós acabamos de falar também. Essa questão da globalização, a gente vai assimilando a cultura do outro, tá? Aldeia global, que é de encurtar espaços, internacionalização de marcas. Então, uma marca brasileira, por exemplo, Guaraná Antártica, café brasileiro, ela começa a ser utilizada em outras partes do mundo, consequência da globalização cultural. Essa globalização cultural tem vantagens e desvantagens. As vantagens, primeiro, criação de empregos, aumento do contato entre pessoas de diferentes lugares, seja ela por meio de telecomunicação à distância ou quando você vai viajar e tem contato direto, maior facilidade de investimento externo. Eu consigo, por exemplo, investir, a gente tem exemplos aí dos bitcoins, que qualquer pessoa dentro de casa pode investir, facilidade das trocas comerciais e culturais, aumento da circulação de informação. Então eu tenho acesso à informação de várias partes do mundo pela internet, pela televisão. Aumento da ajuda internacional. Desvantagens: desaparecimento ou rejeição de elementos culturais locais. É o que eu acabei de falar sobre, por exemplo, dando um exemplo, a questão dos filmes. A gente dá preferência para filmes estrangeiros do que para filmes nacionais, tá? Desvalorização da cultura nacional. Nós preferimos ter hábitos de outras culturas do que o nosso. Isso também é uma desvantagem. Aumento da dependência dos países em desenvolvimento. Os países em desenvolvimento têm uma maior dependência em relação aos países já desenvolvidos. E graves problemas ambientais e de segurança. Quando eu tô falando em problemas de segurança, gente, eu tô falando de violação da internet, esse tipo de segurança. Agora, um hacker, ele pode ter acesso a informações à distância, ele não precisa ter contato direto com você. Essa também é uma desvantagem da globalização. Um exemplo, tá? Então, gente, a partir da explicação de hoje, vocês vão realizar a lista de exercício. Não precisa copiar, só responder as questões no caderno. Não esqueça de fazer o cabeçalho, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição e até a próxima aula.